Você já ouviu falar em pessoas morando em casas sem que os reais donos percebam? Aqui vou te contar 4 histórias reais de pessoas que moravam e aterrorizavam casas de outras pessoas. Em 1986, em uma cidade tranquila de Massachusetts, a família Bowen se mudou para uma antiga casa colonial. Frank Bowen criava sozinho suas 2 filhas após a trágica perda da esposa. Tina, de 16 anos, e a irmã mais nova, Karen, de apenas 9, eram muito unidas e tentavam se recuperar do luto. Pouco tempo após a mudança, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Começou com pequenos incidentes, toques nas paredes, luzes que acendiam e apagavam sozinhas, e móveis fora do lugar. A família achou que fossem apenas manias de uma casa antiga. Mas logo tudo piorou. Numa noite, Tina e Karen resolveram brincar com um tabuleiro Ouija. Elas riram no começo, mas seus rostos ficaram sérios quando o tabuleiro começou a responder. Momentos depois, ouviram 3 batidas distintas vindas de dentro da parede. A partir daí, o medo se instalou. Noites se passaram e as coisas ficaram cada vez mais estranhas. Objetos desapareciam, a TV ligava sozinha de madrugada e Frank começou a sentir que estava sendo observado. Mas nada os preparou para o que viria a seguir. Uma noite, Frank chegou em casa e encontrou tudo em caos total. A casa estava congelando, mesmo com o aquecimento ligado. Rádios tocavam estática, a TV estava ligada sem sinal. Subindo as escadas, ele viu algo horrível. Um adolescente que ele não conhecia, parado no corredor, vestindo uma peruca e um vestido de noiva, com o rosto borrado de maquiagem e segurando um machado. Era Daniel Lunt. Ele estava vivendo dentro das paredes da casa dos Bowen. Tinha invadido meses antes depois de ficar obcecado por Tina. Instalou buracos de espião para observá-la, movendo-se pelos vãos da casa como um rato, saindo apenas quando ninguém estava olhando. Os ruídos, os objetos sumidos, a sensação de estar sendo vigiado, tudo era ele. Frank conseguiu escapar com as filhas e chamou a polícia. Os oficiais encontraram Daniel escondido numa cavidade estreita na parede, encolhido e em silêncio. Havia túneis atrás das paredes, com cobertores, restos de comida e buracos para espiar. Ele foi preso, mas logo depois libertado sob fiança. Pouco tempo depois invadiu outra casa e assassinou brutalmente uma mulher grávida e seus 2 filhos. Foi condenado à prisão perpétua. A família Bowen nunca mais voltou para aquela casa. Um grupo de universitários alugou uma casa fora do campus, perto da Universidade Estadual de Ohio. Era antiga, mas barata, e compartilhada por 10 pessoas. Como em muitas casas estudantis, havia problemas. Fiação ruim, luzes piscando e ruídos estranhos. No começo ninguém ligou, mas Brett, um dos moradores, começou a notar coisas estranhas. Armários abertos, comida desaparecendo, luzes acesas que ninguém lembrava de ter ligado. O porão tinha uma porta trancada, marcada como closet de utilidades. O dono disse para não se preocupar. Uma noite, após uma queda de energia, Brett foi até lá religar os disjuntores e viu um homem saindo do porão. Ele estava descalço e calmo, como se morasse ali. Brett congelou. "Quem é você?" O homem respondeu. "Meu nome é Jeremy." E foi embora. Brett e os colegas arrombaram a porta trancada. Lá dentro havia um quarto improvisado, com colchão, fotos pessoais, livros e até um violão. Jeremy estava vivendo escondido ali há semanas, talvez meses. Comia a comida deles, usava o banheiro e se movimentava sem ser notado. Jeremy tinha uma cópia da chave da casa deixada por um antigo morador. Nunca foi embora de fato. Apenas passou a morar no porão quando achou que ninguém notaria. Chamaram a polícia, mas Jeremy não resistiu. Arrumou as coisas e foi embora. Nenhuma acusação foi feita, mas ninguém naquela casa dormiu tranquilo de novo. Meses depois, outros estudantes se mudaram para a casa. Ouviram as histórias, mas acharam que era lenda urbana. Logo, as mesmas coisas começaram. Comida sumindo, portas abertas,
Passos à noite. Um dos novos moradores desceu ao porão e encontrou outro homem morando lá mais velho, Jared. Como Jeremy, ele tinha uma chave e entrou sem ninguém perceber. Ele pediu desculpas e prometeu sair, mas o simples fato de alguém ter vivido ali em silêncio debaixo deles, ouvindo tudo, deixou a casa marcada para sempre. Eles passaram a trancar todas as portas, instalar câmeras e evitar o porão. Depois souberam que esse fenômeno tem um nome: frogging. Quando alguém vive secretamente na casa de outra pessoa. Mas para eles, não era só um conceito. Era real e mudou a forma como viviam naquele lugar. Essa história foi enviada por uma garota chamada Ashley, que mora sozinha em uma casa pequena, nos arredores de Spokane, Washington. Ela se mudou no inverno. A casa era antiga, mas charmosa, localizada em uma rua tranquila, próxima a um bosque denso. Apesar dos avisos das amigas sobre morar sozinha perto da floresta, ela adorava a privacidade. Tudo parecia normal. Ela decorou o lar, trabalhava de casa como designer gráfica e passou semanas em paz, mas em fevereiro coisas estranhas começaram. Pequenas coisas quase imperceptíveis. Uma colher suja na pia que ela jurava ter lavado. O shampoo fora do lugar. Luzes piscando. Ela achou que estivesse cansada ou distraída. Então vieram os sons. À noite, deitada vendo TV, ouvia batidas suaves nas paredes, mas não era rato. Era ritmado, como nós de dedos. Pensou que fossem canos ou a estrutura da casa, mas as batidas vinham logo depois que desligava a TV, como se estivessem esperando o silêncio. Dias depois, ouviu um arranhado no duto de ar do teto. Subiu numa cadeira, iluminou com o celular. Não viu nada, só escuridão. Até que, 3 semanas depois do início dos ruídos, acordou e encontrou a porta dos fundos escancarada. Nada parecia roubado. A polícia foi chamada. Disseram que poderia ter sido falha na fechadura e recomendaram trocar. Ela trocou todas no mesmo dia, mas algo continuava errado. Naquela noite, deitada na cama, ouviu arranhões novamente, seguidos de passos no forro. Pegou o celular e o som parou. No dia seguinte, subiu até o sótão e lá encontrou uma garrafa de água, uma embalagem de granola vazia e um saco de dormir enrolado. Alguém estava morando ali. Ela fugiu, chamou a polícia e se recusou a voltar. Na varredura, os policiais encontraram um homem escondido atrás do armário, num túnel cavado na parede, acessado por um painel solto atrás do aquecedor. Ele tinha um acampamento com comida, roupas e um buraco coberto com uma grade, de onde via a cama dela todas as noites. Foi preso, sem identidade, sem explicações. Um andarilho. Acredita-se que ele já a observava antes mesmo dela se mudar. Ashley saiu da casa na mesma semana. O proprietário tentou reformar, mas ninguém quis alugar. A ideia de alguém vivendo dentro das paredes foi demais. Segundo os vizinhos, um casal jovem se mudou alguns meses depois e saiu em menos de um mês. Ninguém sabe exatamente o motivo. Até onde se sabe, a casa permanece vazia até hoje. Philip Peters, um auditor ferroviário aposentado de 73 anos, vivia sozinho enquanto sua esposa se recuperava no hospital. Era conhecido por ser educado, discreto e extremamente metódico. Sua casa era uma antiga residência vitoriana, com sótão estreito e beirais apertados, considerada por muitos inabitável. Peters morava ali há décadas, conhecia cada estalido, corrente de ar e sombra estranha do lugar. Mas o que ele não sabia era que alguém mais estava aprendendo esses detalhes também. Alguém que morava bem acima de sua cabeça. Esse alguém era Theodore Conis, um homem local, de pouco mais de 60 anos, que já havia conhecido Peters anos antes. Gravemente doente e sem teto, Conis decidiu visitar Peters sem avisar. Ao encontrar a casa vazia, entrou sorrateiramente. Descobriu que o sótão possuía um pequeno espaço rasteiro, apertado, mas suficiente para que ele se escondesse. Foi então que tomou uma decisão bizarra e fatal. Passaria a viver ali escondido. Conis ficou semanas, talvez mais, morando dentro da casa, sem jamais ser visto.
Descia do sótão apenas quando tinha certeza de que Peters havia saído. Roubava pequenas quantidades de comida, água e jornais. Seus únicos rastros eram os passos sutis e rangidos de madeira, que Peters atribuía ao envelhecimento natural da casa. Até que uma noite tudo mudou. Peters voltou mais cedo do hospital e ouviu um barulho vindo do andar de cima. Subiu as escadas e deu de cara com Conis, saindo da abertura do sótão. Assustado e desesperado, Conis pegou um ferro de fogão antigo e espancou Peters até a morte. Em seguida, escondeu-se de novo no sótão. Quando a polícia chegou, o caso era um mistério total. Sem sinais de arrombamento, nenhuma janela quebrada, nada roubado. Todas as portas estavam trancadas por dentro. A mídia passou a chamar o caso de o assassinato da Casa Fantasma. O caso ficou sem solução por meses. Durante esse tempo, Conis continuou morando no sótão, acima da cena do crime. Sobreviveu com o que havia na casa. Saía apenas à noite e espiava pela ventilação. Até que os vizinhos começaram a notar movimentos estranhos na casa, que deveria estar vazia. A polícia foi chamada novamente. Ao ouvirem barulhos no teto, subiram até o sótão. E lá encontraram Theodore Conis, imundo, desnutrido, em um estado mental perturbador. Ele havia vivido ali por mais de 5 semanas após o assassinato, saindo apenas para caminhar pela casa e observar pelos dutos de ventilação. Confessou na hora. A imprensa o apelidou de Homem-Aranha de Denver e ele foi condenado à prisão perpétua. A casa nunca mais foi habitada. Deixe seu like, é muito importante para o nosso trabalho. Se você curte histórias assustadoras e reais, inscreva-se no canal.